Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Qual é o papel do professor na integração da escola com o Museu de Ciências? Como deve ser a mediação do professor entre o saber dos alunos e o conhecimento científico? Neste último programa da série Ciência e Vida Cotidiana, parceria Escola e Museu, vamos refletir sobre a importância das visitas organizadas para professores e também para os alunos. São nossos convidados a pesquisadora do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, Luciana Sepúlveda, que também é consultora desta série. A chefe da Coordenação de Educação do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Maria Esther Valente, e o professor da Sociedade Educacional Resultante e do Centro Educacional Castro Barreto, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, Wagner Ferreira da Costa. E você sabe, como sempre, que é o nosso convidado especial. Participe! O Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz tem um projeto para alunos e professores que contribui no desenvolvimento do olhar crítico em relação à produção audiovisual. Para isso, o Videoclube do Futuro oferece oficinas aos educadores e estudantes para que eles possam produzir seus próprios vídeos. Argumento, pesquisa, roteiro, fotografia, direção, cenografia, iluminação, som, edição. Etapas fundamentais no processo de criação audiovisual. E é o que vários estudantes de diversas escolas do Rio de Janeiro estão descobrindo ao desenvolver seus vídeos com a orientação da equipe do Videoclube do Futuro da Fundação Oswaldo Cruz. O projeto Videoclube do Futuro é um projeto onde os estudantes vêm gravar um vídeo de curta duração que funciona como leitmotiv para eles pensarem nos processos que envolvem ciência, arte. Mas antes de os alunos chegarem até aqui para criar seus próprios vídeos, os professores participam de uma oficina. São 6 encontros de 3 horas de duração. Essa oficina também é um espaço de liberdade para o professor criar seu vídeo, desenvolver a técnica, compreender como é que se dá essa linguagem, que ninguém tem a obrigação de saber como isso se estrutura. Para compreender os recursos da linguagem audiovisual, os educadores passam por uma sensibilização, que tem como desafio a expressão do pensamento por meio de imagens. Da Cida eu estava olhando, acho que me remeteu à violência também. E aí a questão é a seguinte, eu achei que era violência também na escola, porque isso aqui me lembrou crianças brincando de roda, e tem várias crianças que parecem estar deitadas. De desenvolver um interesse na própria questão tecnológica, desmistificar o acesso aos aparatos tecnológicos, também desenvolver uma leitura crítica do produto televisivo, ou seja, o que passa na TV não nasce em árvore, aquilo é construído de uma determinada forma, tem uma ideia que está montada daquele jeito para criar uma determinada impressão. Luz, Câmera, Escola. Esse é o nome do projeto desenvolvido pelo professor Márcio Marcolino com os alunos da Escola Municipal Marechal Canrobert Pereira da Costa. De 2000 até hoje, eles fizeram 5 produções audiovisuais em parceria com o Videoclube do Futuro do Museu da Vida. Através dessa oficina, eu pude aperfeiçoar um pouco e produzir meus primeiros vídeos. E essa experiência foi compartilhada com os alunos, que colocaram a mão na massa. Eu fui diretor, nesse dia foi poucas pessoas, eu fui participei da direção, apresentei esse filme e também participei do roteiro e textos. Eu comecei fazendo roteiro, depois eu fui assistente de direção, depois eu passei para direção. Eu fui produtora A Escolha, aí montei cenário, fui maquiadora e também mexi com figurino. Todo o trabalho nosso é no sentido de que eles usem a ferramenta do vídeo como um instrumento de expressão da realidade deles. Um dos roteiros elaborados pelos alunos foi o de um documentário sobre a aluna Camila.
Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, nessa série do Salto para o Futuro, e perguntar a você, Luciana, como esse projeto Vídeo Clube do Futuro valoriza a produção criativa do professor? Tá certo, então. Marcos, boa noite. Na verdade, a gente pode entender que o museu, quando oferece alguma coisa para os professores, né, ele pode estar ou incentivando e convidando e valorizando a atuação, né, desse professor, tanto antes, durante, como depois da visita, ou ele pode oferecer para esse professor um produto todo enrolado para presente, uma visita pronta, e nesse caso o professor ele passa a ser um consumidor e ele teria muito pouco espaço e liberdade de criação. No caso do Videoclube do Futuro, justamente, ele demanda, ele implica, se o professor não vai lá antes, não participa do curso, não vivencia aquela experiência como uma experiência cultural pessoal, a atividade com os alunos não acontece, porque o papel do professor nesse processo é fundamental. Ele vai estar agindo com o grupo durante a visita e ele vai estar preparando e agindo com esses alunos antes e também no momento posterior. Isto é interessante observar que o museu hoje também se utiliza de outros instrumentos, de outras ferramentas e até mesmo de tecnologias para desenvolver o seu trabalho. Muito diferente daquele museu que era visto apenas para guardar objetos. A gente tem que ver o museu hoje. Primeiro, deixa eu dar boa noite para todo mundo aí que está nos ouvindo, os professores. Obrigado pelo convite. A gente hoje tem que ver o museu como um espaço que ele não está limitado a preservar objetos. Quer dizer, ele tem na sua missão a preservação e a divulgação e a pesquisa daquilo que ele preserva. Entretanto, ele se apropria de outras estratégias de comunicação e de práticas, né, como essa que a Luciana falou, que pertence ao Museu da Vida. É uma experiência cultural, né, quer dizer, é uma possibilidade de ampliar e de refinar a cultura daqueles que participam dessa atividade. Wagner, com base na sua experiência em sala de aula, como você avalia a possibilidade de projetos como esse vir a despertar vocações? Porque você, na realidade, você vai ter vários questionamentos que devem ser colocados na produção, por exemplo, de uma oficina como essa. Então, esses questionamentos e essas etapas a serem vencidas na conclusão de um projeto de tal importância, naturalmente, até pela própria construção, pela forma como é realizado, pelas questões disciplinares que envolvem também todo o projeto, porque, evidentemente, tudo é feito dentro de um critério, e o aluno vai aprender, vai desenvolver isso, entende? Você terá condições, inclusive, de suscitar vocações realmente. Entende? Seja de que campo for, seja de que maneira realmente for, a nível, inclusive, de complementar todo o sistema, ou seja, você fechar realmente aquilo que a proposta inicial. É como se, na realidade, você, ao desempenhar uma oficina como essa, ou seja, você participar disso junto com o teu aluno, você consegue o que tanto foi dito aqui, né, durante os programas, a questão da parceria escola e museu. Tá? Ou seja, você realmente está saindo de sala, não ficando apenas na chamada, que se costuma colocar, saliva e giz, e partindo realmente para a prática. O aluno ele passa a compor a questão teórica, o aprendizado teórico com a prática no seu cotidiano, inclusive. Vamos acompanhar a participação da Maria José, do Maranhão. Pode falar, Maria José. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é da cursista Neurivan Ribeiro Brígido. O que devemos saber antes da visita ao museu e quais os procedimentos tomados para se realizar essa visita? Boa noite e obrigada. Obrigado a você também, Maria José. Luciana, por favor. Boa noite, Maria José, Merivan. Obrigada pela sua pergunta. Olha só, primeiro de tudo, é muito importante o professor conhecer onde ele vai levar os alunos. Conhecer tudo, conhecer tanto o conteúdo que lá é tratado,
os objetos que lá se encontram, o tamanho do museu, se o museu é grande, se é pequeno, se ele vai poder ver tudo de uma só vez, ou se numa visita ele só vai poder ver uma parte para não causar uma certa decepção nele, como nos alunos, para ele também saber se durante uma visita, de repente, determinados conteúdos que ele esperava desenvolver com seus alunos vão ser vistos realmente ou não. Então, tem vários aspectos, tem tanto aspectos ligados àquilo que o museu oferece como coleção, as modalidades de atendimento do museu, e o professor também tem que se informar sobre a duração da visita, o tipo de atendimento que vai ser oferecido para ele, para a turma dele, se há material, é interessante ele saber se há material de informação complementar que ele possa trazer com ele para a escola, e até detalhes do tipo, os meninos vão ter tempo para comer, quanto tempo dura, porque isso incomoda. Quando a gente está com fome ou quando a gente está cansado, a gente em geral não tem muita disponibilidade para andar, para ver museu, para escutar, fica difícil. Não? Então tem uma série de informações que são importantes. E outra coisa que é muito importante é a gente saber que quando você tem essas informações, o seu aluno, o seu grupo de alunos, em geral, ele não foi ele que escolheu. Até pode ter sido ele que tenha opinado ou sugerido uma visita, mas em geral quem escolhe ou é o professor, ou é o diretor da escola, ou é o conselho de professores. Então o aluno ele precisa ser, de alguma forma, motivado. A motivação não partiu dele. Quando nós vamos no museu, nós adultos, a gente escolhe e vai. O aluno está sendo levado. Então a motivação do aluno, ela depende muito do professor. Ele tem um papel fundamental para que esse aluno, chegando lá, possa aproveitar o máximo possível aquele período dele naquela instituição e que isso seja para ele uma experiência significativa. Quem pergunta agora é o João Batista do Tocantins. Olá, João. Oi, Marcos. Eu sou o João Batista, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína, Tocantins. As observações e os questionamentos hoje são da cursista e professora Valdeni. Nas visitas aos museus, tendo-se desenvolvido, primeiramente, um projeto investigatório, os resultados a serem obtidos são garantidos, porque, através das respostas alcançadas, constrói-se conhecimentos concretos. Então, nossa curiosidade diz respeito às melhores maneiras da equipe escolar utilizar as aprendizagens dos educandos no que se refere às pesquisas nos museus, facilitando com isso o processo de criação do museu escolar. E gostaríamos também que os especialistas falassem um pouco sobre o professor facilitador citado na página 35 do boletim. Boa noite e obrigado. Obrigado a você também, João Batista. Wagner, você tem uma experiência nessa área de estar sempre com seus alunos praticando, visitando os museus. A pergunta do João Batista, ele começa com uma afirmação, né, ele conclui que o processo é válido, é vantajoso, traz resultados. O que você poderia acrescentar a mais? Sem dúvida, você tem a forma de lidar com isso da maneira mais significativa possível. Porque você encontra nos museus, nas instituições que trabalham de forma, né, ou seja, com aspecto experimental, isso em diversas disciplinas, diversas matérias, enfim. Você consegue ali realmente colocar para o aluno algo que não está tão no aspecto teórico. Você consegue finalmente não ficar apenas na teoria, nos conceitos, nas equações. Ou seja, você realmente consegue, junto ao aluno, fazer com que ele estabeleça o concreto. E isso realmente diminui uma distância que vinha se verificando, tá, do aluno no aprendizado entre o aspecto teórico e aquilo que ele realmente possa examinar, tá, ao observar alguma coisa dentro do cotidiano, dentro da vida dele. Quer dizer, quando você parte para que o próprio aluno passe a construir, tá, o aspecto concreto daquilo que se deve ser examinado como item, como matéria, enfim, sem sombra de dúvida, o ganho é imenso. E o papel do professor, respondendo mais ainda, João Batista, dirá respeito ao seguinte: você está compondo, na realidade, um trinômio perfeito. É o aluno, é a escola e é o professor. E com base nisso, lógico, todos saem ganhando, porque não é só o professor ou o aluno. Na realidade, é toda uma sociedade. E com isso você vai
com absoluta certeza, disseminar qualquer dúvida acerca de uma possível distância que poderia existir entre uma determinada matéria no aspecto teórico e no aspecto prático. Você estará realmente executando a sua matéria, aquilo realmente que é proposto por você em sala de aula, passa a ter um caráter de ação. Bom, e tem a segunda parte da intervenção do João Batista, quando ele pede para que fale-se um pouco mais da figura do professor facilitador. Luciana. Então, João Batista, olha só, na verdade é importante a gente deixar uma coisa bem clara. Esses tipos, né, que estão mencionados naquele texto, no boletim, na verdade são tipos que são situações que foram observadas, né, durante o procedimento de pesquisa. E uma coisa que é importante dizer é que não existe um professor, o João vai ser facilitador a vida inteira. Existem situações de visita quando o João resolve, por uma série de outros fatores, né, que vão estar acontecendo, desempenhar o papel de facilitador. No dia seguinte, ele pode voltar com uma turma diferente, encontrar uma exposição diferente e desempenhar o papel do acompanhante ou do catalisador. Isso é importante para a gente perceber que o museu tem também uma parte de responsabilidade né, no tipo de papel que o professor desempenha durante a sua visita. Quanto ao papel do facilitador, seria a situação quando o professor ele não se atribui nem a responsabilidade absoluta enquanto mediador e catalisador do conhecimento naquele espaço, como em geral ele acaba sendo na sala de aula, ou seja, ele durante a visita não vai ser ele que vai durante todo o tempo mediar a relação entre o conhecimento e o aluno. Ele vai trabalhar para ajudar, orientar aquele aluno, para que aquele aluno, de uma maneira mais autônoma, construa a sua experiência, o seu conhecimento durante a visita. Então, basicamente, o facilitador, ele é um facilitador do encontro do aluno com aquele espaço, que é um espaço de conhecimento e um espaço cultural também. A pergunta agora é da Nelly, do Rio de Janeiro. Fala do Teleposto CEPAC, São João de Meriti, com a orientadora Nazaré e alunos do Instituto de Educação. Gostaria de saber como o professor poderia trabalhar museu interagindo professor, aluno e comunidade. Obrigada. Esther, você pode responder a pergunta? Posso. Bom, boa noite, Nelly. O museu, você pode desenvolver vários tipos de atividades, né? Nesse caso que você coloca do professor, o aluno e a comunidade, isso depende, você pode lançar a mão de um tema, fazer a seleção de um tema que possivelmente está presente dentro de um museu e tentar trabalhar esse tema no museu e com a escola. Tá? Então, o museu é um espaço onde você pode no museu selecionado, por exemplo, eu vou dar o exemplo do museu em que eu trabalho, né? Que é um museu de astronomia, é um museu que trata de fenômenos, enfim, da natureza, fenômenos astronômicos, e que você pode aliar as exposições que vão desenvolver assuntos ligados às estações do ano, por exemplo, e você pode trabalhar esse assunto também em sala de aula, né? E depois fazer, ou trabalhar, ou desenvolver, ter como produto final uma exposição, né, que pode ser apresentada também no espaço do museu. O museu é um espaço em que tem essa característica, quer dizer, de apresentar exposições. Então, esse tipo de trabalho pode ser feito, enfim, de diversas maneiras, né? Desde você usar o que existe de acervo no museu, assim como procurar também temas que não estão desenvolvidos no museu e que são ligados à ciência, ou que podem estar ligados à temática do museu, e trazer para dentro do museu, né? Isso é uma questão, isso é um trabalho que deve ser feito, como ele tinha colocado no início, né, em parceria com a instituição museu e a instituição escola. Ok. Mônica? Eu tenho um fax que é da Ana Cristina Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela quer saber de que forma podemos incentivar os alunos a uma visita ao museu e como garantir que essa visita seja um sucesso, tanto para o professor quanto para o aluno. Wagner, por favor. Na realidade, a forma primeira para isso seria o professor ele se ater daquilo
que realmente trata o museu, ou seja, de que forma, que itens ele deseja trabalhar em sala de aula. Isso é feito em sala de aula, deve haver um preparo anteriormente, e em consequência disso, a concepção do museu, que é uma ideia, algo bem interessante, porque você consegue desenvolver, repito, situações práticas que em sala de aula ficaria um pouco mais difícil, ainda que não só através desse aspecto do museu, você tem algumas coisas como você desenvolver, respondendo ainda a Melina e a orientadora Nazaré, acerca do seguinte: você tem como servir a comunidade, como foi colocado, e também a escola, até porque é uma coisa só. Você pode, no caso, ter a concepção das feiras livres de ciência, você pode organizar seminários na sua escola e ter uma extensão, tá, tal de um grande significado a título até próprio de um museu. Quer dizer, de repente uma cidade, um lugar que não tenha, de repente, uma instituição museal, mas você tem condições plenas, como professor, de desenvolver isso junto à comunidade. Porque o que vai acontecer? Você estará passando conhecimento, o conhecimento que é tratado em sala de aula, mas também você pode colocar coisas de uma tal maneira que pode entrar até no calendário de uma cidade. A título, inclusive, de você servir a comunidade como aquilo como sendo, por exemplo, até um objeto de lazer. O importante é começar, né? Exatamente. A pergunta agora é da Edileuza, do Tocantins. Boa noite, Marcos, e boa noite, especialistas. Eu sou Edileuza Lopes, orientadora do Teleposto da Escola Estadual Professor João Alves Batista, Araguaína, Tocantins. Aproveito para parabenizar toda a equipe do Salto pela escolha da série, que tanto contribuiu para o nosso conhecimento. O questionamento são dos professores de língua portuguesa. Como professor de língua portuguesa pode contribuir na criação de um museu? Boa noite e obrigada. Obrigado a você também, Edileuza. Volte sempre ao Salto para o Futuro. Luciana. Boa noite. Edneuza, o professor, ele é um parceiro, ele deve ser, além de parceiro, ele é um cidadão, e como profissional, professor e cidadão, toda a experiência que ele traz, toda a bagagem que ele traz com ele pode ajudar aos museus em geral a aprenderem mais sobre o seu público, sobre o que esses museus precisam fazer para estarem mais serem mais felizes na abordagem dos temas que eles desenvolvem. Isso é um ponto. Agora tem um outro ponto, que o professor, ele ajuda, o professor de língua portuguesa, como todos os professores de outras disciplinas também, quando ele, por exemplo, ele tem consciência que ele é um elo fundamental entre a cultura, né, a cultura escolar e a cultura lato sensu. Porque na maior parte das vezes as crianças, nem todas as crianças têm oportunidade de sair ou de conhecer museus, às vezes com sua família ou sozinhas. Então, às vezes uma primeira visita se dá no âmbito da escola. E esse professor, o entusiasmo dele, a forma como ele, com carinho, prepara essa visita e transforma essa visita numa experiência significativa para essa criança, para esse aluno, pode trazer uma aproximação e justamente a descoberta de um novo espaço de vida, de construção de conhecimento e de inserção e inclusão na cultura, trazendo para essa criança uma integração à cidadania cultural. Então, nesse sentido, o professor, de forma permanente, quando ele prepara e traz seus alunos para uma visita, ele está ajudando a renovação dos museus, né? Só um ponto que eu queria complementar, a questão do elo entre museu, aluno e comunidade. Os museus também, e isso não é de hoje, desde o século XIX, eles costumavam emprestar, eles emprestavam espécimes, eles emprestavam pequenas coleções para as escolas. Para as escolas. E também disponibilizavam especialistas ou, digamos assim, conferencistas que iam nas escolas falar. E isso também é uma maneira de você organizar, seja uma pequena exposição adaptada, renovada, seja uma palestra, e convidar os pais, e convidar a sua comunidade, transformar aquela escola num primeiro polo irradiador daquilo que aquele museu, de repente, um pouco mais afastado tem, e até a fazer essa ponte entre a escola e aquele museu.
No próximo bloco, vamos conhecer o Museu de Astronomia no Rio de Janeiro. Até já! O Museu de Astronomia no Rio de Janeiro pretende ser um laboratório de educação em ciências e, por isso, está aberto à visita de alunos e professores no seu espaço. A observação dos movimentos planetários é uma das exposições permanentes do museu. Uma professora levou seus alunos do primeiro ano do ensino médio ao MAST para conhecer essa exposição. No entanto, a experiência foi além. Vamos ver na reportagem. O Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, que fica no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é um dos espaços da cidade que valorizam e divulgam o conhecimento científico. O espaço do museu não é um lugar em que você vá, que você tem que sair sabendo tudo. Mas é uma aprendizagem que é diferente da aprendizagem da escola. É uma aprendizagem que é compartilhada com as pessoas que estão naquele lugar, naquele momento, com os próprios alunos entre eles. Ele é mais um espaço onde a aprendizagem se faz de uma maneira não formal. A professora Kátia Nunes conhece bem o Museu de Astronomia. Com a experiência de quem visita o lugar há quase 15 anos, Kátia leva mais uma de suas turmas para um passeio pelas salas que já abrigaram o antigo Observatório Nacional. Aqui era o antigo Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Se faziam observações do céu, tem telescópios que foram colocados na época. Os planetas do Sistema Solar são os primeiros a serem observados. Além de analisar cada detalhe, os estudantes vão anotando informações sobre pressão atmosférica, temperatura, movimentos. Em outra sala, a professora utiliza os recursos do museu para falar sobre paralelismo dos raios solares. Então diz pra mim, nessa posição o hemisfério norte está no verão ou no inverno? No verão. No verão, ele recebe muito mais raios solares do que o hemisfério sul. O ganho que a gente tem é muito grande, porque ele viu, ele vivenciou, ele experimentou. Levar isso na vida deles, eu acho que é fundamental para que seja prazeroso estudar, principalmente física. E esta atividade de física ficou divertida. Os alunos exploraram livremente os diversos objetos do museu, descobrindo que nem tudo que se vê é o que parece. Tem alguma coisa na visita que chamou muito a sua atenção, que você achou mais interessante? Praticamente tudo. Tudo me chamou a atenção, super maneiro, aquela parte do espelho. A história da astronomia também foi contada. Do geocentrismo, a revolução promovida por Copérnico durante o Renascimento com a teoria heliocêntrica. Eu trago esse aluno no momento que eu vou discutir movimento. Dentro da física, a gente tem um momento que a gente começa a discutir o movimento. E um dos movimentos que eu acho que ele precisa conhecer é o movimento do planeta dele, onde ele vive. Então eu trago ele exatamente para ele observar esse planeta no contexto onde ele está. A visita ao Museu de Astronomia é uma das etapas do trabalho da professora Kátia com os alunos do Instituto Nossa Senhora das Dores. Agora eles se despedem do MAST, mas não da experiência. De volta à sala de aula, eles vão trabalhar com o que descobriram no museu. Na escola, os alunos reúnem as informações coletadas no Museu de Astronomia, fazem novas pesquisas em outras fontes de informação e criam cartazes que vão auxiliar na apresentação do trabalho. Você acha que a visita ao museu, o contato com diferentes formas de se ver, no caso mais específico de vocês, o planeta Júpiter, ajudou na compreensão do conteúdo específico da aula de física? Ajudou muito, porque lá a gente pôde ver o planeta, lá a gente pôde ver o peso, entendeu? E a gente trouxe tudo pra cá e ficou mais fácil pra fazer, muito mais fácil. É legal porque você pode ver mais perto, ver os equipamentos que eles usam, ter mais uma experiência a mais com os planetas. O papel do professor é de orientar mesmo, de direcionar quando ele traz, por exemplo, se ele confunde um assunto com o outro, né? Qual é o teu papel? Vamos pesquisar, vamos até a biblioteca, se é uma dúvida que vários tiveram, então vamos à biblioteca, vamos olhar. Então você vai orientar. A descoberta é deles, não é minha, não pode ser minha. Como é que é esse processo de visita do professor e seus alunos ao Museu de Astronomia? Bom, a Kátia já é uma professora que visita o nosso museu, visita o Museu de Astronomia há muitos anos, né, e leva as suas turmas. Agora, para aqueles professores que não têm a familiaridade da visita ao museu, nós procedemos da seguinte forma. O professor marca uma visita, telefona para o museu, marca a visita e
para que ele tenha a sua visita confirmada, é necessário que ele passe por uma orientação, né? Então ele marca um dia para fazer uma orientação com pessoas, com funcionários da instituição. E nessa orientação nós temos já definidos algumas trilhas de como ele deve fazer uso do espaço do museu, uma coisa mais ou menos já orientada. E ele vai, então, se apropriar dessas trilhas e do material que a gente fornece para fazer essa visita, e vai, então, preparar a turma dele e vem ao museu, né, de volta com a turma já preparada para essa visita. E dentro do museu ele tem a ajuda de alguns monitores para fazer essa visita. Mas a ideia é de que ele já venha com a sua visita preparada, com a sua turma, sabendo o que vai visitar, o que vai ver, né, para que essa visita seja mais prazerosa, para que essa visita seja mais proveitosa. O museu também ajuda o professor nas atividades que ele deve desenvolver após a visita? Ajuda, ele participa desse processo, quer dizer, quando o professor solicita, né, o museu está preparado para ajudar nesse processo. Tá? Mônica? Eu tenho um e-mail aqui, Marcos, dos professores Nelson e Eliane, do teleposto do Colégio Dom Orione, no Tocantins, e eles estão parabenizando os especialistas, a você também, Marcos, e eles colocam o seguinte: o professor a cada dia necessita estar preparado para as atividades que o cercam e no que diz respeito às visitas aos museus é necessário que o mesmo concilie as motivações conteudistas e pedagógicas, culturais e sociais para que possa desenvolver um trabalho de qualidade. Eles querem saber que sugestões vocês poderiam dar para os mesmos de modo que possam realizar esse trabalho de forma significativa com os alunos, uma vez que eles não têm museus na cidade deles. Wagner, quais são as suas sugestões? Bom, a minha sugestão no sentido de que você tente, dentro do possível, organizar um espaço dentro do colégio, dentro da escola a qual você esteja ligada, em que poderia funcionar, inclusive, como um laboratório de ciências. Não com um laboratório de ciências. Quando se fala em laboratório, pressupõe-se que seja algo grandioso, algo realmente em que o custo seja levado em consideração e que, consequentemente, isso seja quase que improvável de ser feito. Mas não é bem assim. Eu mesmo, uma experiência de longa data, eu trabalho a física, no meu caso, sou professor de física e matemática, a física com sucata. Então, quer dizer, é baixo custo realmente, na realidade não custa nada, ou seja, eu trabalho com materiais que você pode examinar e, dentro do conteúdo, conforme foi colocado, você montar um determinado instrumento que venha justamente colocar a prática daquele conteúdo teórico, tá, frio até, que geralmente estão nos planos de curso. Então, com isso, você consegue realmente montar, não um museu, mas você vai montar, evidentemente, um espaço que, conforme for bem administrado, bem planejado, talvez não venha a dever nada a um espaço que, de repente, você não tenha na sua cidade, você não tenha nas cercanias, nas proximidades do teu colégio. Verdade. Vamos saber com outras eu tenho outra pergunta do teleposto Dom Orione em Tocantins. Dentro das escolas, os trabalhos através de observação e experimentação partindo de coleções foram abandonados, restando poucas experiências sobreviventes desta prática. Que sugestões vocês poderiam dar para que os professores possam realizar esse trabalho em sala de aula? Luciana Sepúlveda. Então, o museu, ou seja, o museu é uma instituição que carrega dentro dela uma série de práticas, de fazeres, de saber fazer, e que tem como característica muito forte essa relação com a cultura material da gente, né, com objetos, com coleções. E dentro desse saber fazer do museu tem o saber que é escolher, ter critérios de escolha de materiais, organizar esses materiais, que é o procedimento do colecionador e também, não só do colecionador, mas do colecionador um pouco pesquisador, que ele vai ter critérios científicos, históricos, enfim, vai ter algum critério que vai dizer para ele, esse objeto tem que entrar nessa coleção, esse objeto está construindo, me ajudando a construir um conhecimento de mundo, tá? Então, quando a gente vai desenvolver na escola alguma coisa
coisa próxima ao que seria um museu escolar, a gente tem que ter um projeto, na verdade, de levantamento de critérios e de envolvimento da comunidade escolar na organização, na coleta, na conservação e no movimento também de compartilhamento dessas coleções, tanto intra-comunidade escolar quanto com a comunidade em torno da escola, né? E isso é alguma coisa que tem que passar pelo envolvimento de professores, de alunos, e é importante também uma coisa relacionada à questão do aprendizado com objetos, da lição de coisas que a gente falava em outros programas dessa série, é que nesse processo, no processo de observação da natureza, da física experimental, nesse processo existe a gente pode dizer, existe uma diferença entre você realizar isso dentro da escola e você encontrar isso numa instituição como um museu. Existe. Qual é a diferença? A diferença mais evidente é que os museus, eles além de terem esses objetos, essas coleções, eles são instituições que têm um valor cultural, né, que falam um pouco para a gente da nossa história, da nossa cultura, e que eles funcionam às vezes meio como lugares catalisadores de valores. A gente costuma ir lá às vezes porque a gente acredita naquilo que o museu traz. Então é uma experiência cultural, não só, às vezes você vai no museu, não é só para aprender alguma coisa, para participar de realizar uma experiência, mas é também para você dizer, sou parte desta cultura, eu venho aqui também, faço parte desse grupo de alguma forma. Então essa é a grande diferença. Mas na comunidade da gente, mesmo quando não tem museus, existem marcos, existem locais importantes, e existem referências culturais compartilhadas. E quando você vai montar um museu escolar, você pode tentar perceber e levantar com seus alunos e com a comunidade que referências culturais comuns, importantes para aquele grupo, devem ser ou mereçam estar contempladas nessa iniciativa. Isso é importante. Wagner, o que te motiva a trabalhar em sala de aula também com exemplos práticos? Bom, essa motivação ela nasceu até, parece meio paradoxal, até da desmotivação, em alguns casos, que eu verifiquei ao longo dos anos com a matéria física. Ou seja, repito, ficava algo muito distante da realidade do aluno, a física, tipo a velha pergunta, em que aplicarei isso? Né? De que maneira eu posso realmente achar que isso possa contribuir ou não para a minha vida, ou tenha contribuído? Né? Então, com isso, na realidade, nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia está aí, em que todos, de alguma forma, se apropriaram dela. Então, você, na realidade, tenta demonstrar para o aluno, a partir das aplicações, da prática, ou seja, repito, um exemplo, você dá um item como dilatação térmica dos sólidos, né? Quer dizer, você mostrar isso para ele, que realmente, mediante um aquecimento, uma barra de ferro ela vai ter um crescimento X. Quer dizer, então vamos mostrar, vamos construir um dilatador. E essa motivação se dá a partir do momento que o aluno vê que ele próprio vai construir esse instrumento, ele próprio vai participar de todas as etapas de pesquisa, entendeu? De capitanear recursos, que eu digo recursos materiais, como eu disse, ou seja, que eu trabalho com sucata. Então vamos pegar que tipo de barra de ferro, que tipo de base vai servir para segurar essa barra de ferro para que ela possa realmente ser colocada, ser aquecida, enfim. Quer dizer, tudo isso demanda tempo, demanda uma série de situações. Isso é distribuído em grupos, cada um com a sua parte, enfim. E eles ficam realmente extasiados quando vê o efeito, quando vê tudo acontecer diante daquilo, daquela situação proposta e construída por eles, e vendo, inclusive, que, realmente, aquela teoria que foi ensinada pelo Wagner ou qualquer outro companheiro de física, ela é plenamente satisfatória, nós estamos vivenciando aqui. Como foi colocado pela professora Kátia, o aluno realmente ele vivencia. E isso realmente é o maior retorno que você pode ter. Com isso, você consegue a tal motivação que havia sido esquecida lá atrás. O aluno passa realmente a viver plenamente a física, a matemática, enfim. Perfeito. Mônica? O Sandro de Recife, ele quer saber se um museu virtual influencia os alunos a pesquisar mais ou se isso atrapalha os museus locais. Esther, você tem uma opinião sobre esse assunto? Bom,
Sempre se fala um pouco da internet, né, da controvérsia de que, na verdade, está tirando o espaço do livro, está tirando o espaço de outras instâncias de cultura, né, onde se produz cultura. Eu acho que na minha opinião, eu penso que não. Eu penso que é mais uma ferramenta que a gente pode lançar mão para trabalhar, para pesquisar, enfim, para ampliar a cultura, porque na internet você encontra de tudo hoje, né? Então, aquele professor que fez a pergunta sobre como tratar de assuntos de atualidade, né? Que no momento que a tecnologia está invadindo o nosso espaço, né? Na verdade, a internet acaba complementando, né, todo um processo educacional. Wagner também queria falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Eu acho que é apenas mais uma soma, né, mais uma parcela dentre tantos mecanismos que você tem a nível educacional, entende? Eu acho que é válido a internet. Agora, lógico, tudo tem que ser administrado. Porque, evidentemente, você pode, de repente, passar um trabalho para o seu aluno e você tem que orientá-lo no sentido que apenas ele não imprima aquele material e entregue a você. Colocá-lo de uma maneira em que aquilo sirva também como livro, que é um livro, só que um livro eletrônico, vamos colocar assim. Mas que ele pesquise realmente, que ele possa trabalhar aquilo da melhor forma. Repito, é mais uma parcela a tudo que já conhecemos, tá? Para agilizar e otimizar o aprendizado do nosso aluno. Luciana, o que está sendo feito para avaliar a eficácia dessa parceria Museu de Ciência com a escola? Isso está sendo feito, vem sendo feito algum trabalho, algum estudo? Como é que você vem acompanhando isso? Como se vem acompanhando esse dado importante? Pois é, a parceria escola-museu, ela é uma prática, na verdade, bastante antiga, né? Os museus e as escolas já tinham, acabei de mencionar, no século XIX já havia empréstimo, ou já se fazia conferência, mas a ação parava aí, ponto, né? O que acontece é que, com o passar do tempo, existe uma exigência cada vez maior de que o museu seja capaz de se comunicar com públicos mais diferentes, mais diversificados, e não apenas dar um recado de especialista para especialista. Inclusive, nesse sentido, o público escolar é considerado como um público especial, com necessidades especiais, com anseios particulares, com motivações diferenciadas. E, nesse sentido, se no primeiro momento chegava o pessoal, há 10, 20 anos atrás, a Esther estava até comentando, depois ela pode até retomar essa questão, o pessoal chegava no museu, havia ainda a profissionalização do corpo de pessoas no museu para atender o público escolar, ainda era uma coisa em construção e ainda está se solidificando. A gente atendia as pessoas e muitas vezes havia uma grande frustração, porque do lado de quem acolhia, do lado do museu, a gente estava esperando determinado tipo de comportamento. Ele dizia, poxa, o professor ficou recuado, ele não interviu, ele não participou, ou ele não sabia do que se tratava. Por outro lado, o professor podia imaginar, nossa, esse cara falou com uma linguagem muito acadêmica, meus alunos não entenderam nada, esse objeto aqui não tem nada a ver, está muito alto, o que eu queria era trabalhar. O que havia? Uma falta de comunicação. Só que essa representação negativa e esse conhecimento das necessidades do professor, isso só vem sendo esclarecido com muito trabalho de escuta desse público, através de pesquisas, estudos, leituras teóricas, não só no Brasil, no mundo inteiro, muito antes, ou já antes disso acontecer no Brasil, existe uma literatura específica que trabalha e que se interessa em conhecer as formas diferenciadas de apropriação do espaço museal por seus diferentes públicos, inclusive e principalmente o público escolar, né? Interessante isso. Isso acontece também lá no Museu de Astronomia, Esther? Com essa mesma preocupação, esses dados, esses levantamentos? A gente faz pesquisa pesquisando a relação museu-escola desde 95. Uma das nossas primeiras pesquisas foi justamente tratando de identificar os padrões de interação do público escolar, tanto professores quanto alunos, dentro do espaço de museu. Então a gente já tem uma história
para contar sobre esses padrões que são realizados de visita ao museu, assim como os saberes que são identificados dentro dessa visita, né? Que tipo de saber o professor produz dentro do espaço do museu, assim como o museu também produz um saber, né, dentro daquele espaço, nessa relação museu-escola. Então nós temos no Museu de Astronomia e no Museu da Vida 2 centros de referências, né? São 2 centros de referência nessa área de pesquisa de educação em museus. Pois não, professor Wagner. Outra coisa, é a questão também de que você possibilita, através das instituições, como o Museu da Astronomia, o Museu da Vida também, que faz um trabalho belíssimo, no sentido de que a linguagem fica um pouco mais assim, você não estaria ali expondo apenas para o estudante que está verificando uma determinada matéria, enfim, é realmente aberto. Recentemente o próprio Museu da Vida fez num determinado sábado, até a questão dos 50 anos do DNA. Quer dizer, foi aberta à comunidade, quer dizer, várias pessoas saíram dali deslumbradas, ou seja, realmente essa questão do deslumbre, vislumbraram uma situação que até então não percebiam, porque não se tinha acesso a isso. Então, por isso que eu até coloquei no início, acho que, se não me engano, no primeiro bloco, que os museus, eles vão, há necessidade da criação cada vez mais desse espaço, no sentido de ajudar o professor a ensinar os seus alunos e também no sentido de colocar isso à comunidade como uma coisa mais fácil, uma coisa mais transparente e acessível a todos. Depois do intervalo, nossos convidados destacam os principais pontos do debate. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta. Neste último programa da série Ciência e Vida Cotidiana, parceria Escola e Museu, o tema discutido é o papel do professor na integração entre escola e o Museu de Ciências. A partir de agora, os nossos convidados fazem suas considerações finais sobre o tema. Professor Wagner. O que eu tenho a colocar a todos é que, dentro daquilo que é possível, que os companheiros, os professores no geral, tentem aplicar cada vez mais a situação do aspecto teórico que é necessário, ou seja, a teoria ela deve ser desenvolvida, ela está lá para isso, mas também que coloque isso de uma maneira mais prática para o aluno, tá? Diminuindo essa distância que havia entre a teoria e a prática. Eu tenho aqui, por exemplo, uma publicação que é justamente do Museu de Astronomia, chamado Brincando com a Ciência, em que você tem aqui diversos experimentos, tá? Inclusive experimentos interativos de baixo custo, quer dizer, acessível a qualquer professor, acessível a qualquer escola. A intenção realmente é fazer com que cada vez mais o aluno tenha condição de perceber aquilo que o cerca, a nível, repito, até da própria tecnologia que está aí, para ele poder entender tudo o que está acontecendo. A física está presente em nossa vida, tá? Assim como a biologia e a química, em todo instante. Agora, como explicar isso, como levar isso, como traduzir isso de uma maneira mais elucidativa? Ou seja, através da prática, através da experimentação. Então, essa é o meu recado, ou seja, no sentido de que possamos buscar isso, até porque é plenamente viável, é só a questão da vontade. Okay, obrigado. Esther, suas considerações finais. Bom, eu queria falar para os professores que a relação museu-escola é uma relação que está, como a Luciana também falou, está cada vez mais se conhecendo, né, a partir de pesquisas, a partir de estudos, e isso está permitindo com que a gente consiga trabalhar cada vez melhor essas duas instituições, né? E com isso o público que nos visita, o público escolar que nos visita, cada vez mais ele tem a possibilidade de se apropriar cada vez melhor desse espaço. Eu queria aproveitar o momento aqui para falar de um livro que foi lançado semana passada no Museu de Astronomia, que é uma publicação que trata dessa relação, né, e fala de educação em museus, tá? E que tem vários artigos que tratam desse assunto, inclusive um artigo da Luciana sobre parceria em museus. Tá? Ele está à venda no museu. Quem quiser saber mais sobre o museu e sobre essas publicações que são produzidas lá, a pessoa pode entrar em contato por e-mail, ou usar a homepage do museu, que é www.mast.br, ou então pelo e-mail mast@mast.br. Mas na homepage dá para chegar lá? Na homepage dá para vocês chegarem lá. Tá bom. Tá? Luciana Sepúlveda. Então,
como, assim, últimas palavras dessa série, né, desse nosso bate-papo, eu queria assim, compartilhar com o professor a importância dessa escuta, dessa relação de parceria, que é quando a gente consegue realmente escutar o outro, ou seja, qual é o meu papel quando eu vou no museu? O que eles esperam de mim? O que eu espero deles? Como é que a gente constrói junto uma experiência mais positiva, significativa para mim, professor, para os meus alunos? E eu queria também, então, enfatizando a necessidade desse diálogo, porque parceria é diálogo, é a gente interagir e aprender sempre alguma coisa de novo com o outro, eu queria também chamar a atenção para umas coisas. Uma delas é que o professor não se preocupar. Por exemplo, quando vai numa visita ao museu, não ficar tão angustiado, que nós do museu a gente também fica, mas eu já estou compartilhando isso com vocês. Tipo assim, poxa, o que o aluno aprende de conteúdo? Será que depois, no final dessa visita, ele entendeu tudo? Todos os conceitos que estavam ali, ele percebeu tudo? Às vezes a gente observa o comportamento de um aluno, né, nesses estudos durante a visita, tem certos conceitos e noções que ele eventualmente já viu antes na escola e vai poder reintegrar e aproveitar, ou então aquilo vai ser um momento dele de sensibilização para ser aproveitado na escola com o professor depois. Às vezes aquele aluno vai trazer aquela experiência, se ela foi agradável, se ela foi positiva dentro dele, e daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, ele vai ter como relacionar aquela experiência com outras experiências, porque é assim que o conhecimento é construído, né? E a experiência também social de uso da instituição, ela vai se afirmando. Era isso, então. A série Ciência e Vida Cotidiana, parceria Escola e Museu, termina aqui. Eu quero agradecer as participações da Luciana Sepúlveda, pesquisadora do Museu da Vida, e da Fundação Oswaldo Cruz, também consultora desta série, da Maria Esther Valente, chefe da Coordenação de Educação do Museu de Astronomia e Ciências Afins, e do Wagner Ferreira da Costa, professor da Sociedade Educacional Resultante e do Centro Educacional Castro Barreto, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Até a próxima série.